Olá pessoal, meu nome é Leonardo Higashi, eu sou endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e no último vídeo nós conversamos de quais são as causas que levam a você a engordar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a respeito do equilíbrio hormonal para o emagrecimento. Então vamos lá? Não há dúvidas que os hormônios são extremamente importantes para você emagrecer. Eu costumo falar para meus pacientes que tem vários hormônios no seu corpo. Alguns em excesso te ajudam a engordar, outros a deficiência te ajuda a engordar também. Então, o equilíbrio dos hormônios são fundamentais para quem busca um processo de emagrecimento. Existem vários hormônios, nós podemos citar a respeito da tireoide. Tireoide é uma glândula que todo mundo conhece, que fica aqui na região do pescoço, que é responsável pela produção de hormônios como, por exemplo, o hormônio tiroidiano, que é responsável pelo metabolismo. Aliás, 30% do seu metabolismo é dependente de hormônios da tireoide. Apesar da deficiência do hormônio tiroidiano não levar a um grande aumento de peso, logicamente, quem está com hipotireoidismo, não é por isso que ela engordou 30, 40 quilos, porque eu mostrei para vocês que o excesso de peso é uma condição multifatorial. Porém, o equilíbrio dela é fundamental para quem busca o processo de emagrecimento. Existem outros hormônios que nós podemos citar como os esteroides sexuais. Quais são os esteroides sexuais? No homem, o esteroide sexual mais importante é a testosterona. A deficiência de testosterona já se mostrou ser um grande fator que faz você aumentar o peso, aumentar a resistência insulínica, aumentar a gordura abdominal. E na mulher? Na mulher nós podemos falar do estradiol, que acontece uma deficiência na menopausa, e a testosterona também, muitas vezes fica deficiente na menopausa. E os estudos mostram que com o passar dos anos, quando vai chegando perto da menopausa, que é um período que a gente chama de climatério, a mulher já começa a cair o metabolismo, de 2 a 3 anos antes, e na menopausa fica pior ainda. E essa deficiência hormonal ajuda ela a engordar, principalmente a gordura metabólica, aquela gordura na barriga, que ajuda a aumentar o risco de doenças, como infarto, derrame e diabetes. Mas existem outros hormônios, como por exemplo o cortisol. O cortisol é tido como um hormônio de estresse. Quando você está estressado, você libera altos níveis de cortisol, até para você poder suportar o estresse. Mas o excesso de cortisol é ruim. Por quê? Porque ele ajuda você a acumular gordura e catabolizar músculo. Logicamente, a falta de cortisol também é ruim, porque você entra em fadiga. Mas existem outros hormônios importantes, como a insulina. A insulina é um hormônio que toda vez que você come, você libera insulina, principalmente carboidratos. E a insulina é o hormônio que justamente coloca a glicose dentro da célula. O problema é que uma vez quando você engorda, principalmente a gordura abdominal, você cria uma coisa que chama resistência insulínica. E aí você tem que liberar cada vez mais insulina para botar a glicose dentro da célula, e essa insulina faz você engordar, acumular gordura. Então fica aquele famoso ciclo vicioso de piora. Mas podemos falar outros hormônios, como por exemplo o GH. O GH é um hormônio que com o envelhecimento você vai diminuindo. Os estudos já mostraram que ele tem uma ação de ajudar a queimar gordura, principalmente na barriga, e ajudar a ganhar músculos. E muitas pessoas, depois de uma certa idade, também têm deficiência do hormônio do crescimento. Então, eu queria falar com vocês sobre o ciclo vicioso de piora da obesidade. Uma vez que você engorda, eu já expliquei para vocês que você começa a ficar resistente à insulina. Isso vira uma cadeia metabólica de piora. Por quê? Porque o próprio excesso de peso, por exemplo, no homem, faz baixar a testosterona. Quanto mais baixa a testosterona, piora mais ainda a resistência insulínica. E também os estudos mostram que o excesso de insulina também faz criar uma resistência à produção do hormônio de crescimento, que é o hormônio que eu falei anteriormente, que ajuda a queimar gordura. Então são vários mecanismos que fazem você, uma vez que você engorda, cada vez engordar mais. E você precisa quebrar esse ciclo vicioso da piora para você conseguir ter um emagrecimento saudável. Como se quebrar esse ciclo vicioso? Logicamente, atividade física e uma dieta
balanceada, principalmente se você precisa emagrecer reduzindo os carboidratos, já é um bom começo. Agora, um tratamento hormonal, você vai ter que procurar alguém especializado no assunto para poder te ajudar. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais quais são as causas que levam você a aumentar o peso, se inscreve no nosso canal e acompanha a nossa série de vídeos a respeito do assunto. Um grande abraço, muito obrigado!